Torcedor vascaíno, conforme os dias passam desde a chegada de Renato Portaluppi ao comando do Vasco da Gama, algumas peças desse quebra-cabeça começam finalmente a se encaixar. Aquele início de temporada tão turbulento dentro de campo, que deixou muita gente sem entender exatamente o que estava acontecendo, começa aos poucos a ganhar explicações mais claras. E quanto mais informações aparecem sobre os bastidores do clube, mais fica evidente que o problema não era apenas técnico ou tático. Existiam outras questões que vinham impactando diretamente o desempenho do time. Logo nas primeiras movimentações do novo treinador no centro de treinamento Moacir Barbosa, já foi possível perceber uma mudança significativa no clima do elenco. Quem acompanha o dia a dia do Vasco sabe que o ambiente interno vinha carregado nas últimas semanas. Havia um desgaste evidente entre parte do grupo e a antiga comissão técnica, e isso acabou refletindo diretamente no rendimento dentro das quatro linhas. Alguns jogadores demonstravam abatimento, outros pareciam sem confiança, e o time simplesmente não conseguia mostrar em campo aquilo que se esperava. Com a chegada de Renato Portaluppi, porém, o cenário começou a mudar rapidamente. As primeiras atividades já indicaram um grupo mais leve, mais solto e com uma postura diferente. O clima no centro de treinamento passou a ser mais descontraído, com jogadores demonstrando maior disposição nos treinos e um sentimento coletivo de que uma nova fase pode estar começando no clube. Essa mudança de energia é algo que muitas vezes não aparece de forma imediata nos resultados, mas influencia diretamente na forma como o elenco trabalha no dia a dia. Internamente existe a percepção de que o grupo precisava justamente desse tipo de virada de ambiente. Quando um elenco perde a confiança no processo ou começa a conviver com tensões constantes, o desempenho acaba sendo afetado. Não importa o talento individual dos jogadores, porque o futebol depende muito da conexão entre as peças. E quando essa conexão se rompe, o rendimento coletivo sofre. Mesmo com essa nova atmosfera positiva, Renato Portaluppi também encontrou desafios importantes pela frente. Alguns problemas que já vinham sendo observados anteriormente ainda precisam ser resolvidos. A organização defensiva, por exemplo, é vista internamente como um dos pontos que exigem mais atenção nesse início de trabalho. Em diversas partidas recentes o time demonstrou dificuldades na recomposição e na marcação, permitindo que os adversários criassem muitas oportunidades. Além disso, também foram identificadas algumas falhas de posicionamento que acabam deixando espaços perigosos no campo. Esses ajustes fazem parte do processo natural quando uma nova comissão técnica assume o comando de um elenco. Cada treinador possui suas ideias de jogo, seus métodos de treinamento e sua forma de organizar a equipe. E para que tudo funcione de maneira eficiente, é necessário um período de adaptação. Outro ponto que tem chamado atenção dentro do clube envolve o rendimento de alguns jogadores que chegaram com expectativa alta para a temporada. Um dos nomes que mais tem sido comentado entre os torcedores é o de Claudio Spinelli. O atacante foi contratado com a missão de fortalecer o setor ofensivo, mas até aqui ainda não conseguiu apresentar o desempenho que muitos imaginavam quando ele desembarcou no Rio de Janeiro. Spinelli teve poucas oportunidades em campo até agora e participou de apenas 5 partidas com a camisa do Vasco, marcando um gol nesse período. Mesmo assim, parte da torcida já demonstra certa impaciência com o atacante, cobrando apresentações mais consistentes. Essa pressão é algo comum em clubes de grande torcida, principalmente quando o time atravessa momentos de instabilidade. Nos bastidores, porém, existe uma análise um pouco mais cuidadosa sobre a situação do jogador. A comissão técnica e o departamento de desempenho do clube entendem que o rendimento abaixo do esperado pode estar muito mais relacionado à condição física do que necessariamente à qualidade técnica do atleta. Essa avaliação é fruto de um acompanhamento detalhado que vem sendo feito diariamente no centro de treinamento. E Spinelli não é o único caso que está sendo observado com atenção. Atualmente o Vasco monitora de forma especial 4 jogadores do elenco que apresentam indicadores físicos abaixo do ideal. Entre esses nomes estão Brenner, Spinelli, Marnestrosa e Cuiabano. Todos eles estão passando por um trabalho específico de recuperação física, conduzido em conjunto pelo Departamento de Saúde e Performance do clube. A preocupação existe porque esses atletas chegaram recentemente ou passaram por períodos consideráveis sem atuar em partidas oficiais.
Isso acaba interferindo diretamente no ritmo de jogo e na capacidade física para acompanhar a intensidade das competições. No futebol de alto nível, qualquer diferença nesse aspecto pode impactar o desempenho dentro de campo. No caso de Spinelli, por exemplo, o jogador chegou ao Vasco sem ter disputado partidas oficiais na temporada atual. Antes da transferência ele vinha realizando apenas parte da preparação com seu antigo clube, o Independiente del Valle. Entre negociações, viagens e questões burocráticas, acabou tendo uma pré-temporada incompleta, o que naturalmente atrasou seu processo de condicionamento físico. Quando finalmente se apresentou ao Vasco, o calendário já estava em andamento e ele precisou entrar rapidamente na dinâmica de jogos. Isso fez com que o atacante estreasse praticamente sem ter atingido o nível físico ideal. Em um campeonato disputado em alta intensidade, esse tipo de situação pode fazer muita diferença no rendimento de um atleta. Situação semelhante também acontece com Brenner. O atacante ficou um longo período sem atuar antes de vestir a camisa vascaína. Sua última partida havia sido ainda no ano anterior, e depois disso ele passou por férias e também por todo o processo de definição contratual até chegar ao clube. Quando voltou aos gramados já havia um intervalo grande sem ritmo de jogo. Esses detalhes ajudam a explicar por que alguns reforços ainda não conseguiram mostrar todo o potencial esperado. O entendimento dentro do clube é de que, com uma sequência adequada de preparação física e treinos específicos, esses jogadores poderão evoluir significativamente nas próximas semanas. A comissão técnica acredita que, quando atingirem o nível ideal de condicionamento, poderão contribuir muito mais para o desempenho coletivo da equipe. Enquanto isso, o trabalho da nova comissão técnica segue intenso dentro do centro de treinamento. Renato Portaluppi e sua equipe vêm analisando profundamente o elenco, estudando características individuais e buscando encontrar a melhor forma de organizar o time. Cada sessão de treino tem sido utilizada como uma oportunidade para ajustar detalhes e preparar a equipe para os desafios que virão ao longo da temporada. Enquanto esse processo de ajustes acontece internamente, outro movimento importante também começa a ganhar força nos bastidores do clube. A diretoria vascaína sabe que, além de recuperar o rendimento dos jogadores que já fazem parte do elenco, também será necessário observar com atenção as oportunidades disponíveis no mercado. A temporada está apenas começando, as competições são longas e exigentes, e um elenco competitivo precisa ter opções suficientes para suportar a intensidade do calendário. Renato Portaluppi deixou isso muito claro logo nas primeiras conversas com o departamento de futebol. O treinador entende que o grupo possui jogadores de qualidade, mas também enxerga algumas posições que podem receber reforços para tornar a equipe ainda mais equilibrada. Essa análise está sendo feita com bastante cuidado, porque a janela internacional de transferências já foi encerrada recentemente, o que naturalmente reduz as possibilidades de contratação. Mesmo assim, ainda existe uma brecha importante dentro do mercado nacional que pode ser explorada. Até o fim do período permitido para negociações internas, o Vasco continua atento a possíveis oportunidades envolvendo jogadores que atuam no futebol brasileiro. E nos bastidores, as conversas já começaram a acontecer para identificar nomes que possam se encaixar no perfil desejado pela comissão técnica. Renato tem participado diretamente dessas discussões. O treinador gosta de acompanhar de perto esse tipo de decisão, justamente porque entende que cada contratação precisa fazer sentido dentro da ideia de jogo que ele pretende implementar no time. A comunicação entre comissão técnica e diretoria tem sido constante nesse início de trabalho, com trocas de informações e análises sobre possíveis reforços. Em uma de suas primeiras entrevistas após assumir o comando da equipe, o treinador comentou sobre essa questão com bastante naturalidade. Ele explicou que sempre que existir a possibilidade de trazer um jogador capaz de fortalecer o elenco, essa será uma opção considerada. No entanto, também deixou claro que o processo precisa ser feito com responsabilidade, levando em conta as condições financeiras do clube e as oportunidades reais disponíveis no mercado. No futebol nem sempre é simples encontrar o atleta ideal. Muitas vezes existe o interesse, mas os valores pedidos são elevados ou o jogador está vinculado a projetos que dificultam uma negociação imediata. Por isso, a estratégia do Vasco neste momento é trabalhar com paciência, analisando cada cenário com inteligência para não cometer erros que possam prejudicar o planejamento da temporada.
Dentro dessa avaliação inicial feita pela comissão técnica, algumas posições já foram identificadas como prioridades para possíveis reforços. A defesa é uma delas. Existe o entendimento de que um zagueiro que atue pelo lado esquerdo poderia agregar qualidade ao sistema defensivo, oferecendo mais opções de montagem para o treinador ao longo das competições. Além disso, o meio de campo também aparece como um setor que pode receber atenção especial. A ideia seria trazer jogadores capazes de fortalecer a proteção defensiva e ao mesmo tempo contribuir na construção das jogadas. Por isso, a busca envolve atletas que atuem como volantes, oferecendo mais equilíbrio ao time tanto na marcação quanto na saída de bola. Outro ponto analisado diz respeito ao setor ofensivo. Existe a possibilidade de o clube tentar a contratação de um atacante que atue preferencialmente pelo lado esquerdo do campo. Um jogador com velocidade, capacidade de drible e participação nas jogadas de criação poderia ampliar as alternativas ofensivas da equipe. Essas observações fazem parte de um planejamento que visa preparar o Vasco para os desafios do restante da temporada. O futebol brasileiro exige muito das equipes, com jogos frequentes e competições simultâneas que colocam à prova a profundidade do elenco. Ter opções confiáveis em diferentes posições pode fazer uma enorme diferença ao longo de um campeonato longo. Enquanto a diretoria avalia o mercado, Renato Portaluppi continua concentrado no trabalho diário com o grupo que já está à disposição. O treinador tem procurado conhecer melhor cada jogador, entender as características individuais e descobrir de que forma cada atleta pode contribuir dentro de sua proposta de jogo. Nos treinamentos, o foco tem sido justamente a organização coletiva e a intensidade das atividades. A comissão técnica acredita que, com uma preparação adequada e ajustes táticos bem executados, o time poderá evoluir de maneira significativa nas próximas partidas. A meta é construir uma equipe competitiva, capaz de enfrentar qualquer adversário com personalidade. Dentro do elenco também existe uma sensação de renovação. Muitos jogadores enxergam essa mudança de comando como uma oportunidade de recomeço, uma chance de mostrar novamente seu valor dentro do clube. Esse tipo de motivação costuma ser importante em momentos de transição, porque estimula os atletas a se dedicarem ainda mais no dia a dia de trabalho. Os torcedores, por sua vez, acompanham tudo com grande expectativa. A chegada de Renato Portaluppi despertou um sentimento de esperança em boa parte da torcida vascaína. Existe a crença de que o treinador possui experiência e personalidade suficientes para conduzir o time em direção a uma temporada mais competitiva. Claro que no futebol os resultados não aparecem de forma imediata. Existe um processo de adaptação, de entendimento entre treinador e elenco, de ajustes táticos e físicos que precisam acontecer com o passar do tempo. Mas a atmosfera dentro do clube indica que um novo capítulo está sendo escrito. A combinação entre um ambiente interno mais positivo, um trabalho técnico consistente e possíveis reforços no elenco pode criar um cenário interessante para o Vasco ao longo de 2026. Ainda há muitos desafios pela frente, mas a sensação é de que o clube começa a reencontrar um caminho mais sólido para buscar evoluir dentro das competições. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores de Vasco da Gama, uma declaração inesperada do presidente Pedrinho incendiou o debate entre torcedores, dirigentes e analistas do futebol brasileiro. A fala, considerada por muitos como a possível notícia do ano, abriu espaço para uma avalanche de especulações envolvendo o futuro da SAF Cruz Maltina e um possível novo parceiro de peso no comando do clube. Durante uma conversa que rapidamente ganhou repercussão entre torcedores e setoristas, Pedrinho deixou escapar uma frase que soou como uma verdadeira bomba nos corredores do futebol: a possibilidade de a SAF vascaína parar nas mãos da Crefisa. A instituição financeira, amplamente conhecida por sua presença no futebol, especialmente pela ligação histórica com o Palmeiras, imediatamente entrou no radar do noticiário esportivo e das redes sociais. A simples menção ao nome da empresa já foi suficiente para alimentar teorias sobre uma eventual mudança de rumo no projeto de reconstrução do clube. Desde a criação da SAF, o Vasco vive um momento delicado de transição administrativa e esportiva, e qualquer sinal de alteração no comando desperta atenção máxima. Torcedores passaram a discutir cenários possíveis,
Haveria negociação em andamento? Seria apenas uma sondagem inicial? Ou tudo não passa de uma hipótese levantada em meio às movimentações do mercado do futebol? Nos bastidores, comenta-se que o interesse de grupos empresariais em clubes tradicionais do Brasil continua crescendo, e o Vasco, pela dimensão de sua torcida e pela força histórica no cenário nacional, permanece como uma das marcas mais valiosas do país. A eventual entrada de um parceiro com grande capacidade de investimento, como a Crefisa, poderia representar uma nova fase de ambição esportiva e reestruturação financeira. Ao mesmo tempo, a especulação levanta questionamentos importantes. Qual seria o modelo de gestão? Como ficariam os compromissos atuais da SAF? E, principalmente, até que ponto essa possibilidade realmente existe ou não passa de um rumor amplificado pelo peso das palavras do presidente? Enquanto respostas oficiais não aparecem, uma coisa é certa: bastou a frase de Pedrinho para transformar o ambiente ao redor de São Januário em um verdadeiro turbilhão de expectativas. No futebol brasileiro, onde bastidores muitas vezes valem tanto quanto o que acontece dentro de campo, qualquer sinal pode ser o começo de uma grande virada, ou apenas mais um capítulo de um rumor que ainda promete render muito debate. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.